Pessoal, estamos começando então mais um Esquerdo Web, o podcast. A gente já vai pedindo aí para quem estiver vendo curtir, compartilhar esse vídeo aí, que o papo vai ser bom, vai ser legal. Hoje tem a presença do Gabriel, que é um grande amigo, para mim um mestre. Um momento só. Marinha, faz um pouquinho de silêncio pro papai. Falei para ela fazer um silêncio aqui, minha filha. Então, hoje tem o Gabriel, que é um grande amigo, um mestre para mim, a gente sempre conversa bastante. Zonato, nem preciso falar, né, Zonato? Já passamos poucas e boas. Bastante. Fizemos uma vez um show no Guarujá tocando samba rock 8 horas seguidas, o que prova onde tem gente trabalhando tem alguém explorando. Quanta gente recebeu naquele show, Zonato? E foram 2 dias seguidos, né? Esse que foi o POs que teve no meio do show, né? Toquei doente pra caramba. Foi pesado. É história pra contar. Pra caramba. Então vamos lá, vamos dar início aí a nossa live, Thiago. Primeiro eu vou pedir uma saudação sua, 2 minutinhos aí pra você saudar a galera, falar com o pessoal, e a gente dá início a esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Bom, queria agradecer vocês pelo convite, né? Por estar representando o coletivo Democracia Corintiana aqui, o CDC, né? E estou muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo, né? Sobre os atos que vem acontecendo também, tirar um pouco da dúvida da galera quanto a esse lance de futebol e política e tudo mais, né? E bacana estar aqui com vocês. Joia, Thiago. Muito obrigado aí pela participação. Gabriel, dá um salve pro pessoal. Beleza. Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos entrando no nosso 11º episódio do Esquerdo Web, o podcast, né, um podcast ao vivo hoje, né, especialmente. Agradecer mais uma vez e também a presença do Thiago aí pelo coletivo Democracia Corintiana, uma presença importante que vai aí nos trazer algumas atualizações de como estão as mobilizações, a luta nas ruas, né, pelo Fora Bolsonaro, enfim, mobilizando diretamente em unidade de ação contra esse governo ultra-reacionário e com intenções fascistas. Beleza, então vamos embora. Bora começar esse bate-papo aí. Não vamos alongar muito, não. Thiago, para começar, a Democracia Corintiana começou nos anos 80, né? Liderada pelo Grande Sócrates, no período de ditadura militar. A gente queria saber um pouco da história da Democracia Corintiana e a relação que existe entre o coletivo Democracia Corintiana de hoje com esse de antigamente. Bom, vamos lá. É longa a história, porque a Democracia Corintiana, né, ela começa ali no começo de 80, né, da década de 80, 81, né, o Corinthians vem sofrendo uma crise complicada no futebol, né, e dentro dessa crise que o Corinthians vem sofrendo, o Corinthians também vinha sofrendo a longo prazo aí vários ditadores aí mandando no Corinthians. Vamos colocar assim, porque tipo, a galera ficava muito tempo presidindo o Corinthians, né? E o último deles nesse tempo foi o Vicente Mateus, que é um nome aí forte na história do Corinthians, todo mundo sabe, né? Só que a intenção dele ali, mesmo com o Corinthians chegando nesse buraco aí de 81, era continuar, né? Ele não poderia se reeleger esse ano, né, nas eleições do Corinthians. Aí o Vicente Mateus, eis que tenta dar um golpe ali, né, vamos dizer assim, né, e ele entra de vice na chapa do Valdemar Pires, né, com a intenção de ser fazer o Valdemar de rainha da Inglaterra, né, soltar o cara lá, só que ele que vai mandar, né. Só que aí o Valdemar acaba ganhando a eleição, e o Vicente Mateus, ele acaba não tendo a liberdade que ele achou que ele ia ter dentro do... Ó o Google falando aqui, ó, peraí. Google tá foda, tá perseguindo a gente. Então ele não consegue ter essa liberdade dentro do Corinthians, né, dentro do que ele queria, né. O Valdemar acaba não abrindo e eles acabam meio que tendo um rompimento ali dentro.
E nesse meio tempo todo aí, para dar um resumão mesmo, o Valdemar acaba chamando o Adilson Monteiro Alves de diretor do Corinthians ali, e o Adilson já é um cara voltado para esse lado social e tudo mais. E aí entra os jogadores nesse meio, né? O Corinthians já tinha o Sócrates, que vinha desde o final de 78 ali, no Corinthians, né? Que já tinha ideias aí para frente e tudo mais. O cara já era formado, doutor, né? O Casagrande, o Vladimir, né? Jogadores aí com ideais fortíssimos, né? E eles começam a ter liberdade dentro do clube para poder opinar, né? Que era o que eles queriam, né? E com a Adilson isso facilitou. O Valdemar também foi um presidente que acabou também dando essas brechas, né? Dando essa abertura. O técnico do Corinthians na época também dava essa abertura para os jogadores e tudo mais. E o mais bacana da democracia corintiana porque quando ela surge com essas ideias aí, os caras votavam em tudo lá dentro, né? Era diferente de tudo no... Pô, primeiro, você falar de democracia na década de 80, no começo da década de 80, tudo bem que a ditadura já vinha tropeçando, mas ainda era ditadura, né? Você falar de democracia naquela época, ainda mais um clube de futebol, era um negócio louco, né? E aí, nesse meio todo aí, o Corinthians tinha esse lance de tipo, pô, vamos votar, vai ter concentração ou não, tá ligado? Desde esses lances dentro do campo, como tipo assim, a gente foi fazer um jogo lá no interior de São Paulo, vai voltar, vamos fazer quantas paradas? A gente vai parar no restaurante, a gente vai ir direto, tal, não sei o quê. Isso começou a implicar fora, né? Era uma coisa nova para a época, para o futebol da época, e os jogadores, né, começaram a ter essa voz e tudo mais. O bicho, né, que existia, que existe até hoje, né, aquelas premiações que os jogadores ganham e tudo mais, também a galera dividia, tipo, não só jogador, todo mundo, tá ligado? Era um bagulho igual mesmo, era a questão de todo mundo vai sair ganhando, tá ligado? E o que acontece? O lance de falar de democracia, naquela época, a mídia esportiva, ela já era um pouco mais conservadora, né? Então tinha aquela coisa de bater na galera. Quando o Corinthians ganhava, era euforia, mas quando o Corinthians perdia, era culpa da democracia corintiana, né? Então teve essa luta também. E o Corinthians em 82 consegue aí, passando barreiras e tudo mais, né? Ajuntando o time. Esses jogadores que eu citei, né, mais importantes aí, Sócrates, Casagrande, Vladimir, é porque eles puxaram mais, né? O Sócrates, como a gente sabe, já era doutor, Vladimir, que é um cara que já vinha com uma veia sindicalista, né? Negro, o cara todo bem-humorado, tá, carismático, e o Casão, que era a explosão, né? O cara que ia tacar o terror mesmo, né? O loucão da galera que precisava desse contexto todo. E o Corinthians, nesse meio todo, acaba se sagrando campeão, que para mim é uma das coisas mais importantes, porque assim, se ele não ganha aquele título, talvez não teria ganhado força aquele movimento, teria parado por ali, né? Em 83 o Corinthians volta a ganhar de novo, e aí tem o lance da faixa, né? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? Igual eu disse, na época da ditadura, um time de futebol influenciar dessa forma, chegar junto dessa forma, foi muito importante, né? Foi um dos estopins ali dentro do movimento de diretas já. Aí, lógico, quem já procurou saber e tudo mais, ou quem ainda não sabe, tem até um filme muito bem que retrata isso, que é o Democracia em Preto e Branco, né? Os jogadores tiveram participação ativa, né, dentro da Diretas Já, né? O Sócrates subia no palanque, o Casão, né? Junto com o Osmar Santos, com a Rita Lee, e a galera fazia aquela coisa e o movimento foi crescendo, ganhando impulso. Infelizmente, em 84, né, a gente sabe, a Diretas Já, acho que foi uma das maiores brochadas aí do Brasil, né, inteiro. Foi complicado. Mas, querendo ou não, de certa forma, aquele movimento impulsionou alguma coisa que chegou à democratização aí, né? E a outra pergunta, deu para responder bem aí, mas deu para entender mais ou menos aí o que foi a democracia, se tiver alguma dúvida também, né, esse período, tentei falar aí da melhor forma. Ficou perfeito, tá? Deu para inserir. A outra pergunta era o seguinte: qual é a ligação desse coletivo dos anos 80 para o de vocês agora?
Então, a diferença é assim, nos anos 80, na verdade não era um coletivo, né? Foi um movimento criado ali, né? Já o coletivo Democracia Corintiana, o CDC, é a seguinte forma: o CDC ele foi um coletivo fundado em 2016, né? Torcedores aí que participavam já de atos, né? Tinham grupos aí para discutir futebol e política, né? Política do Corinthians, né? A importância do Corinthians na sociedade e tudo mais. Eles tomam a iniciativa aí de se juntar, né? De botar uma união ali para ganhar uma força, né? Aí vem a palavra coletivo mesmo, né? Para mostrar a história do Corinthians, a relação da história do Corinthians e tudo mais. E a inspiração dessa galera que fundou o CDC em 2016, lógico que teve também não vamos deixar de lado aí a questão do ano, né, que 2016 foi um período triste na nossa história, né, onde a gente sofreu o golpe lá, a presidenta Dilma, né, e isso foi meio que um estopim também para surgir, e assim, a inspiração que a galera do coletivo teve não se baseia só apenas. É lógico que 82, né? O nome é muito emblemático, né? O movimento de democracia e tudo mais. Mas a gente tem a inspiração do Corinthians como um todo, né? Desde 1910. Tem muita gente, muito corintiano, que acaba não conhecendo a própria história do Corinthians. Pô, em 1910, quando o Corinthians foi fundado, né? Foram operários, né? A galera pobre mesmo. O futebol era uma coisa voltada mesmo para a elite, né? Era difícil você ver um jogador pobre e tudo mais, né? Era a galera mais elitizada. E o Corinthians surge nesse meio tempo aí, inspirado de um time inglês, né? Do Corinthians Castles hoje, né? Lá da Inglaterra. E o Corinthians surge nesse meio tempo aí para ser meio que a revolta do povo mesmo, sabe? De querer, eu quero jogar, eu quero ter um time, tá ligado? E aí o povo começa a criar identificação com isso, né? Com essa galera que fundou o Corinthians. É uma das coisas mais interessantes que eu vejo na história do Corinthians de 1910, a primeira ata do Corinthians, né? Quando ele de fundação, não foi uma bola, não foi o campeonato, foi uma biblioteca, né? E isso já mostra que, para a época, como a biblioteca já era vista um lugar para as pessoas irem, não só pegar um livro e levar para casa, não, já era aquela coisa de você ir lá, ler um livro, debater ideias, né? Então, ter uma biblioteca, um time que já a primeira cláusula lá é ter uma biblioteca, já está pensando, tipo assim, pô, vamos fazer a galera nossa aqui pensar, né? A galera trabalhadora, a galera, os operários. E aí, o Corinthians surge nesse meio, começa a ganhar dos grandes aí, e começa a criar essa identificação com o povo, né? O povão começa, pô, vou torcer, né? Pô, o cara toma explorado do chefe todo dia, mas chega no domingo o time dele ganha do time do chefe, ele tem um argumento, né? Como diz uma música do Carlinhos Vergueiro, Corinthians é a vingança do povão, né? E aí, então, a gente tem toda essa inspiração. Aí tem várias histórias no meio que, se a gente for contar aqui, vai ter 2, 3 horas de live, né? Mas assim, baseia-se todas essas histórias como uma influência pro Corinthians. E lógico, 82, né, como a gente já disse aqui, um movimento emblemático, né, impulsionou as diretas já, né, talvez o mais recente aí, vamos colocar aí, desculpa o palavreado, mas o movimento foda mesmo, né, e além disso tudo, do CDC ter esse trabalho, tipo assim, de comunicar, de passar essas histórias, de passar, tentar engajar as pessoas politicamente, principalmente o corintiano, né? A gente também tem trabalhos aí voltados para o lado de cidadania, né? Pautado aí na cidadania, né? Atualmente a gente tem uma campanha bem bacana, que é o Marmitaria, né? Vou dar um resumão aqui. A galera quer comer uma comida da hora, um rango legal, num preço justo, e o lance o lucro dessa refeição, ele é voltado aí para quem tá sofrendo mais aí com o lance da Covid e tudo mais, né? Esse é um projeto atual, mas a gente tem, entre outros também, depois a galera quiser entrar lá no site do CDC, na página do Facebook do CDC, né, o Coletivo Democracia Corintiana, a gente está sempre mostrando lá os nossos trabalhos sociais que a gente faz. Então é basicamente essa ligação que o CDC tem mesmo com o lance do Corinthians, né? Legal. Passando a bola agora para o Gabriel, vamos falar um pouco
da conjuntura, desse momento desastroso atual. Gabriel, segue por aí, meu irmão. Beleza. Então, Thiago, você que estava comentando o histórico, trazendo um balanço de toda a história da democracia corintiana, desde lá dos anos 80, quando foi criada com Vladimir, Sócrates, Zanon, Casagrande, enfim. Esse time aqui, ó. Então, um time histórico do Corinthians que levou alguns títulos paulistas, 83, 82, 83, se não me engano, né? Enfim, toda uma trajetória que eles vieram de um fechamento do regime ditatorial, da ditadura civil-militar, né? E vinham reivindicando diretas, né? Medidas democráticas. E hoje o coletivo, que andei pesquisando sobre vocês foram fundados em 2016, né, o coletivo, né, e vem aí de uma trajetória o oposto, digamos assim, né, que no sentido que o lado em 80 vinha na reabertura, né, numa reabertura, a demanda por diretas, e agora com sucessivos governos que vivem ameaçando e colocando uma perspectiva de fechamento do regime, ou de endurecimento, né, desse regime, com ataques aos direitos democráticos, aos direitos dos trabalhadores, né, conquistas históricas dos trabalhadores. Então, queria perguntar para você, né, que até poucas semanas atrás, os bolsonaristas eles estavam sozinhos nas ruas, né, estão pregando a sua política negacionista diante da pandemia, né, indo às ruas sem nenhuma medida de proteção, de prevenção, nada, pregando uma política genocida, e levando suas bandeiras, né, pelo fechamento de regime, indo em frente ao STF, Câmara, Congresso, etc., com as faixas que a gente viu foram amplamente difundidas, fechamento do STF, AI-5, intervenção militar, né, todo o chorume bolsonarista que nós vemos todos os finais de semana. Mas, de um tempo para cá, algumas semanas para cá, a gente vem tendo os atos fundamentais, atos importantíssimos, chamados inicialmente por torcidas antifas, coletivos, né, enfim, todo um corpo de organizações e coletivos que estão engrossando a necessidade de mobilizar nas ruas, né, e não deixar uma única narrativa, a única posição desses grupos alinhados com o Bolsonaro, né. E como que você avalia, né, nesse momento, Thiago, a necessidade de ir para a rua, de mobilizar, da unidade nação com outros setores, com outros coletivos, outras torcidas de outros times, enfim, trabalhadores, né, a gente viu que lá no domingo na Paulista, 2 finais de semana atrás, os trabalhadores de aplicativo, né, a rapaziada com a mochilinha aqui da Log, né, do Rappi, né, inicialmente não estava na manifestação, mas quando veio a repressão também aderiram e foram para o enfrentamento, né, que, enfim, a polícia mostra ter lado, né, o lado ser uma guarda privada dos bolsonaristas, basicamente, né. Então, como que se avalia hoje a necessidade de ir para a rua e de fazer unidade nação na rua? Bom, ó, primeiro ponto, assim, eu não sou talvez a pessoa mais preparada para falar da rua, porque eu, como estou no grupo de risco, eu não estou participando dos atos diretamente lá, né? Mas o coletivo está participando, a gente participou nesses 2 últimos, né? E eu avalio da seguinte forma: primeiro, você tinha comentado sobre o corte de direitos e tudo mais, né? Isso já entra um pouco no nosso lance, porque, tipo assim, o futebol, ele abre o espaço para a gente poder falar com o povo, né? Muita gente hoje
tem aquela coisa, aquele certo preconceito com o futebol, tipo, porque elitizou demais, né? Virou uma coisa oba-oba, né? Mas o futebol ele tem extrema importância na sociedade, né? Ele sempre foi o primeiro veículo ali que o povão tá junto, né? O Brasil é o país do futebol, né? E eu acho interessante quando a gente consegue comunicar com essas pessoas através do futebol, né? Com o povão. O resultado de tudo isso que está acontecendo, lógico, é o corte trabalhista que vem lá do Temer, né? Esse governo que a gente tem hoje, que está chegando no limite, as manifestações que só eles estavam fazendo, até eu dei risada essa semana, eu estava vendo uma live do Guilherme Boulos, e ele citou o ato de domingo dos caras de fascismo day, né? Todo domingo é um fascismo day diferente, né? E meio que, tipo assim, o povão mesmo, ele tá começando a acordar, tá ligado? Ele tá começando a se conscientizar. E quando ele vê o time dele, de certa forma, envolvido naquilo, né? É lógico, a gente não pode dizer 100%, né? Quando começou mesmo, corintianos tinham ido na Paulista tal para bater de frente pros caras, né? Lógico que sempre tem aquele que vai falar, mas não sei o que, mas tá errado, não sei o que lá, e blá blá blá. Mas assim, a gente tem que pensar, cara, que tá chegando no limite e o Bolsonaro, ele tá usando isso, cara, de certa forma, esses pequenos movimentos a favor dele, como só eles estavam na rua, como maioria, né? E a gente que é a verdadeira maioria, que hoje são 70% aí de desaprovação do governo dele, né? A gente tá ficando para trás, cara. Por quê? Porque, tipo, só vê os caras. Todo domingo a Globo solta quem? A mídia solta quem? É os caras que estão na rua, né? Então chega uma hora que a gente fala, peraí, eu não tô concordando com isso não, cara. Eu não quero concordar mais com isso não. Chega de oba-oba aqui, mano. Vamos chegar junto com esses caras, né? Então eu vejo que, tipo, também, outro ponto, não é uma coisa que a gente gostaria de estar fazendo. Eu tenho certeza que todo mundo do nosso lado não tá feliz de estar na Paulista, de estar indo pra Paulista numa manifestação, ter que protestar por conta disso e mandar esses caras calar a boca, sabe? Porque, os caras estão. A gente também tá no risco. Quem tá indo lá tá correndo um alto risco mesmo, né? Então, não é um barato que a gente gosta de. Não, a gente tá indo porque, mano, chegou no limite. A gente tem que ir. Se a gente não for, o fascismo vai tomar conta dessa bagaça, sabe? E já tá tomando, né? A gente tá vendo muita conversinha mole já. E o lance que você tinha falado da gente ter um contato com os outros grupos e tudo mais, é bem bacana, até para dar uma esclarecida, né? Porque você ainda colocou bem, né? Tem as torcidas organizadas, os movimentos antifas, os coletivos, né? E a gente já deixa bem claro que, tipo assim, lógico, a gente não é uma torcida organizada, a gente é um coletivo de pessoas que está ali movimentando, passando essa mensagem adiante, vai participar, bem participativo nos atos, né? E agora o momento é exatamente esse, não é da gente buscar divergências, né? Todo mundo tem divergência, a gente sabe, só que hoje a gente luta por um inimigo muito maior, né? Que é o fascismo, que é esse autoritarismo, né? Uma possível volta de ditadura, né? Porque tem muita gente que ainda brinca porque isso aí que vocês estão falando não vai acontecer. Mas esse papo de não vai acontecer já tá vindo lá de trás, cara. Já tá vindo muito atrás. Então toda hora não vai acontecer, já aconteceu, cara. Já tá aí, já tá na nossa cara. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente toma uma atitude, ou vamos voltar lá pros anos 70, né? Então eu vejo que essa união agora, até de outras torcidas também, que querem chegar junto, né? O coletivo Democracia Corintiana tem uma amizade bem bacana aí com o Porcomunas, né? Tem outros coletivos, outras torcidas que estão chegando junto, porque é aquela coisa, a rua é do povo, e o povo é essa galera que tá agora, ele tá acordando, ele tá vendo que, mano, chega, velho, chega de bagunça, né, e a hora é de lutar contra esse inimigo muito maior aí, que é o fascismo, né, então a gente tem que deixar essas diferenças de lado, de torcida, lógico, eu e o Zé palmeirense aí, a gente tá ligado, já brigamos muito, né, por conta de futebol, mas assim, é uma coisa saudável e é uma diferença que agora não é necessária, né? A gente tem que pautar as nossas concordâncias, né? Pode crer. Tiago, uma outra questão. O governo
vem relaxando a pandemia total, né? Você vê que a abertura da 25 de março, o Brás, já virou uma loucura, a galera pode tomar consciência social também. Em que momento? Onde virou essa chave para vocês? Pô, a gente precisa ir para a rua, precisa fazer esse embate, que isso puxou uma onda. Logo depois a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, já veio essa onda dos protestos negros, que é uma pauta importantíssima, que eu sei que vocês também levantam essa bandeira muito forte. Vocês têm uma parceria muito, muito boa com os movimentos negros. Eu queria saber aonde virou essa chave para você falar, meu, a gente precisa ir lá fazer alguma coisa, esse é o momento, não está dando mais. Então, basicamente, mais ou menos isso mesmo. O que acontece? É o lance de tipo, que eu tinha até comentado, de assim, a gente tá vendo que só os caras estão na rua, né? Além dos caras propagarem o vírus, né? Porque os caras, primeiramente, né? A gente tem um presidente que a gente até hoje, pelo menos eu não tenho confiança de que foi verdadeiro aquele laudo dele de que não teve Covid, até porque a equipe dele inteira foi para os Estados Unidos e voltou contaminada e só o Bolsonaro Cristo não se contagiou, né? E o que acontece? Ele tá lá contaminando a galera, passando adiante, e mesmo que às vezes ele não tenha tido algum sintoma, mas ele pode ter sido uma dessas pessoas sintomáticas que passou o vírus adiante, cara, que foi apertando a mão de uma galera lá. Então, isso para mim já é uma baita responsabilidade que já começa a despertar a indignação, né? Que é o primeiro ponto, acho, para o povo tomar conta de novo, a indignação, a revolta. Né? Se a gente não ter essa indignação, a gente não estoura, a gente não, né? E tá chegando num ponto que a indignação tá vindo todo domingo os caras lá. E aí entra esse lance que eu falei da maioria, né? Hoje a gente vê nas pesquisas que o cara tá declinando, tá lá embaixo. Só que quando aqueles atos pró-Bolsonaro, pró-AI-5, pró-ditadura, pró-intervenção e os cambau A4, que eles fazem lá no Chiqueirinho e lá na galerinha deles lá, quando eles pegam uma imagem assim de baixo e tal, dá aquela sensação do quê? Que tem uma galera, tá lotado aquilo ali, tá? Nossa, tem 1 milhão de pessoas. E ele joga porque os caras são baseados na fake news, e a gente sabe, né? O gabinete do ódio dos caras lá e tudo mais. Então, ele joga essas imagens, a galera que às vezes da massa, assim, né? A galera que às vezes votou no cara e já tá começando a despertar um pouco de arrependimento, isso pode ser ilusório para essa galera. A galera vê um bagulho desse e fala, pô, olha lá, meu, até que tem gente apoiando ele ainda, né? Então isso a gente começa já a ter esse despertar aí de falar, pô, mano, não vamos deixar esses caras tomar conta, não. Vamos mostrar que a rua é nossa, é a gente que vai... Pô, é democracia, tá ligado? E aí entra o lance do inimigo maior, né, meu? Eu hoje vejo o Bolsonaro como ele milhões de vezes pior que o Covid. Tipo assim, o Covid é foda, tá matando muita gente, a gente sabe disso. É um vírus que tá acabando com a gente aqui por conta da responsabilidade de um líder, né, que minimizou isso desde quando chegou, né? Tratou isso como uma gripezinha, como um resfriadinho, né? Deixou esse vírus e hoje ele está sendo ainda pior que o vírus, porque ele é o maior propagador. Então, se a gente não barrar essa galera que está fazendo isso, que tá, mano, vai ladeira abaixo, né? E os caras estão aproveitando a brecha, né? Copo de leite, tochinha lá, os 300 com 300 que é 10 caras, né, na frente da STF com tocha. Né? Mas os caras estão lá fazendo o movimentinho deles, passando a mensagem 300 deles. 290. Oi? 300 menos 290. Por aí, né? Então eu acho que o que impulsionou mesmo a rua é essa coisa, né? E tipo assim, e aí volta no lance de começar uma torcida de futebol. Por quê? Porque é o povo tá ali, a torcida é o povo, meu, o povão ele vai se indignar mesmo, uma hora ele vai acordar, uma hora ele vai falar, pô, peraí, né? E ainda mais agora com a pandemia que a gente tá conseguindo, pelo menos tem muita gente que já tá começando a enxergar que a economia só gira na nossa mão, né? Na mão do pobre, na mão do povão. Se não é o povão, não tem economia porra nenhuma, né? Então é bem por aí.
Você acha que se faz o momento agora da gente criar um comitê antifascista, juntar os grupos? Vocês, a gente aqui que representa outra parcela, todos os antifascistas, a gente vai montar um comitê para colocar mais gente de forma à rua, ter projetos sérios em cima disso? Você acha que esse é o momento? Se faz o momento disso? Já passou o momento? Como você enxerga isso aí? Eu enxergo da seguinte forma. Voltando um pouco na Diretas Já, aquela época, até o que o Gabriel tinha falado, né, de ter sido como é que fala? Contrário, né, ter sido uma história contrária, né, naquela época a gente estava na ditadura para sair da ditadura e agora a gente está na democracia, que a gente pode voltar para uma ditadura, né, então eu vejo da seguinte forma. Naquela época, precisou, né, que os movimentos se juntassem para ganhar desse mal aí, que era a ditadura, para enfrentar isso. E foi ganhando força, né? Foi criando força, o negócio foi crescendo, né? O movimento aí foi chamando jogador de futebol, foi chamando cantor, foi chamando locutor, e foi isso. Aí chegou no momento da história que tinha 1 milhão de pessoas na Praça da Sé, né? Que aí foi a explosão. E esse movimento surgiu com essas uniões. Eu entendo da seguinte forma. Eu acho que os atos, eles têm que ter bandeiras, né? Bandeiras diferentes dentro do mesmo ato, prezando pelo mesmo ideal ali, né? Pela mesma luta. Mas eu acho que não pode se separar, entendeu? Eu não sei se a palavra certa seria um comitê, tipo uma coisa toda junta. Talvez mais para frente, né, com o alavancar da coisa, mas eu vejo que, primeiramente, a gente tem que começar a ganhar força junto, né? Tem o CDC aqui, tem o Por Comunas, tem o Povo Sem Medo, e junto, porque esses movimentos vão agregando pessoas ali juntas, né? São várias bandeiras diferentes, mas juntas, né? Pela mesma causa. Aquilo que dá a dimensão do número de pessoas lutando por aquilo, pela democracia, mas a dimensão de pessoas juntas ali. Eu vejo por esse lado. Não sei se mais para frente, talvez, né, com o decorrer, que aí a gente entra até nesse tempo de novo da diretas, na questão de, tipo assim, a gente está vindo numa crescente, né? A gente teve o primeiro ato lá dos corintianos loucos, que foram para enfrentar mesmo. O segundo, que já foi uma galera já que se juntou, tá ligado? O terceiro, que já foi esse do Largo da Batata, entendeu? Eu acho que agora a gente tem que usar o próximo domingo, vamos de novo, vamos ver qual que é, entendeu? E vamos tentar mobilizar mais ainda. É lógico, é difícil você pensar em 1 milhão de pessoas no meio de uma pandemia, né? Muito difícil. Mas dá para a gente usar esses números altos aí para chamar para uma convocatória e tudo mais, né? Legal. Gabriel, passando a bola para você aí, faça uma pergunta para o nosso convidado, Thiago Zonato. Beleza. Thiago, você levantou vários pontos assim que muito importantes, muito interessantes, né, sobre essa situação. Queria comentar, né, justamente sobre a mobilização. A gente vem pregando que façamos mobilizações, vem chamando enquanto Socialismo Barbárie, né, enquanto corrente, com as medidas de segurança, não aderimos longe de estar próximo do negacionismo da linha genocida do governo, que agora ainda não está sozinho, né? Porque no começo ele foi ponta de lança, o Bolsonaro foi líder mundial do negacionismo, né? Mas os governadores dos estados e prefeitos já vêm entrando aderindo à reabertura do comércio, decretando a reabertura dos shoppings, enfim, indo numa linha muito semelhante, né, ao governo federal, né. E você colocou que do apoio, né, que o Bolsonaro tem.
né? Que as pesquisas vêm colocando, gira em 25% a 30%, mas que vem caindo, né? Só que nas ruas a história parece ser outra, né? Porque logo na primeira manifestação em São Paulo, digo, a gente teve exemplos anteriores, Porto Alegre e outras cidades já tiveram manifestações um pouco antes, né? Mas em São Paulo, especificamente, na primeira manifestação, os bolsonaristas já estavam acuados, né? E, inclusive, foi nítido isso, né? Porque teve vídeo que vazou na rede social deles falando: olha, os antifas chegaram, né? Os antifas chegaram aqui, né? E agora, o que fazemos? Corram para as colinas, né? Enfim, foi nítido que eles não estavam esperando, talvez, né? Mas a gente vê que na rua a história é diferente, né? Não talvez esses 30% que falam está um pouco questionável, né? Acho que acho que o apoio de fato que o bolsonarismo vem mobilizando não está muito o que as pesquisas dizem, né? O que você acha? Então, eu acho também que tipo já está bem menor do que jogam aí, né? Eu vejo da seguinte forma, já conversei isso com alguns amigos e tal. Eu acho que a política é assim, ela tem uma esquerda, ela tem uma direita e ela tem aquela massa, né? A massa é a galera que vai muitas vezes no discurso populista e tudo mais, né? E tem os dois extremos aí. O Bolsonaro, ele já tá chegando no limite desse extremo dele. Que a massa, a maioria já foi embora. E é o lance de estar acordando, né? A gente vê o lance desde quando eles começaram a sair na rua, tipo de carro, fazer aquelas carreatas, né? Para querer reabrir comércio, reabrir economia e não sei o quê. E aquilo, eu acho que tudo bem que eles acharam que ia ser legal para eles, mas eu vejo como também um pouquinho de tiro no pé dos caras. Por quê? Você via que tipo de carro naquelas carreatas, né? Que tipo de pessoas naquelas carreatas, né? Que se mostravam ali. E querendo ou não, tem uma coisa que é a representatividade. E quando você consegue mostrar para as pessoas que elas não estão sendo representadas por aquilo, elas começam a entender a situação, né? Porque o cara, é fácil você pedir para reabrir um comércio, reabrir sua loja lá, você indo de BMW trabalhar, né? Agora, outra coisa é você ter que pegar um ônibus lotado e tudo mais. Então, eu acho que essas coisinhas estão fazendo diminuir ainda mais o cercadinho dele lá, a galerinha dele. E também o lance que você citou aí da mulher lá que fez o vídeo, os antifas e tal, né? Porque, meu, é aquela história, velho. Não sou a favor da violência e tudo mais, né? Não, jamais a gente pregaria isso. Só que, meu, o povo, quando ele se revolta, ele não tá brincando. Ele não tá fazendo a patifaria deles de pato amarelo, de Fiesp, de não sei aqueles oba-oba deles, de CBF e os cambau A4. O povo, quando é o povo fala sério. O povo vai pra rua pra brigar, pra bater de frente. E eu vejo que uma manifestação, né? Ela não é uma manifestação para você ir lá, tirar uma selfie, postar Não, a manifestação é para você ir lá e entender por que você tá lá. E quando o povo começa a entender isso, aí gera esse medo mesmo nessa galerinha que tá lá, achando que é brincadeira. Você vê que aquela... Eu não sei como nomear aquilo ali com o taco de beisebol lá, cara. Aquilo ali foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. E principalmente o policial conduzindo ela, né? E, sim, quem tava na manifestação... Né? Oi? Se fosse um negro com taco de beisebol... Se fosse o negro... Lado, a história ia ser diferente. Com certeza, com certeza. Se tivesse do outro lado já era diferente, né? Se fosse negro, pô, tá fudido, tá ligado? Então, tem esse ponto aí. E assim, quem tava nesse ato aí, como eu disse, eu não estou indo nos atos por conta do risco, né? Mas estou acompanhando com o pessoal, a gente ajuda pelas redes sociais e tudo mais, né? Movimentar e o ato, né?
E quem tava lá viu que, tipo assim, essa galerinha, minoria do Bolsonaro, eles só cresceram para fazer aquela algazarra que eles fizeram ali no final do nosso ato. Quando a galera, a maioria já tinha ido embora e tudo. Aí os caras são machão, aí eles cresceram no negócio e vão para cima, né? Que é a pegada deles. Pô, por que não vieram trocar uma ideia, então, quando tava todo mundo lá, né? Mas a gente vê que essa galera que tá lá com eles, não é nem a questão de ser, o número já tá diminuindo, é a questão também de ser pessoas que, tipo, muitas nem sabem por que tá lá, né? Tá lá porque eu dei o PT. Pô, tá lá porque PT, ó, já são 4 anos sem PT, velho. Eles vão chorar até quando? Se tô lá por causa do PT, tá ligado? Então eu vejo muito isso, velho. Tiago, muito bom. Você colocou os pontos com muita eloquência. Tá sensacional a live aqui, tá sendo bem comentada. Da hora. Queria convidar também a quem está assistindo, mandar suas perguntas aí. Vamos fazer uma rodada para o Thiago responder as perguntas. Vamos colocar ele na Berlinda aí, que a vida dele tá fácil, a cara dele tá Cuidado, fácil. hein? Colocar ele na Berlinda. Então, mande suas perguntas. E vamos falar um pouco de futebol, do mundo da bola, que tá parado aí. Teve lá o vídeo do Casagrande merendando lá, o presidente do Flamengo. Gabriel, Quer levantar essa bola aí? Você que acompanha futebol pra caramba. Eu tô mais uma pegada do NBA. A gente deu uma cansada. O futebol tá me enchendo o saco. Vamos lá, vamos nessa. Vai lá, Gabriel. Acompanhando o futebol parado, já desde o começo de meados de março, mais ou menos, que os campeonatos pararam, né? Em alguns países da Europa tem voltado, né? Tipo, a Alemanha já voltou, Portugal, enfim, alguns estão aos poucos voltando com os portões fechados, né? Mas aqui continua, né? E inclusive sem muita perspectiva de quando vai voltar o futebol, né? Essa semana veio à tona esse vídeo do Casagrande, que, enfim, acho que viralizou, né, dele respondendo o presidente do Flamengo, porque entre os cartolas dos principais clubes é o Flamengo que tem mais insistido na CBF para voltar aos campeonatos, né? E isso entra naquela discussão, né, sobre, e aí, no cenário de pandemia que avança cada vez mais, diante de um governo negacionista, que a gente está longe de chegar no pico, né, pelo panorama, o cenário que a gente tem hoje, parece que não vamos chegar, que não é nem junho agora o pico do Covid, vai avançar, porque, enfim, tudo que a gente está discutindo aqui, né, e daí, como fazer com relação aos campeonatos e quais os interesses que estão por trás, né, porque o futebol hoje ele é um grande negócio, né, um grande mercado, né, e quais as pressões que estão aí por trás pela reabertura, quem que está atuando, se os clubes todos estão pressionando, ou se é coisa mais do Flamengo, porque tá bom, né, me disseram isso também, o Flamengo está pressionando mais porque o time do Flamengo tá bem, né, mas, enfim, o que tem por trás aí nos interesses para voltar ao futebol? Então, o lance do Flamengo, eu até uso do Casagrande para falar, né? Porque ele quer jogar ele contra ele mesmo, então, né? Assim, eu vi essa semana que os 3 clubes aqui de São Paulo, eles já mandaram para a Federação Paulista como eles vão trabalhar nisso, né? O que eles vão fazer para melhorar, para conseguir cuidar dos seus atletas. Eu vejo a questão dessa forma, né? Embora tenham, lógico, os clubes, alguns tá batendo a questão financeira na porta e tudo mais, né? O torcedor tá com saudade do futebol. Só que eu acho que o Brasil, ele passou dos 40 mil mortos por Covid, né? A gente não tá mais na curva do corona, a gente tá na reta. A gente já passou a curva. O Brasil está numa reta desembestada e vai embora, né? A gente não sabe quando vai parar isso. Eu acho que eu vejo como uma total irresponsabilidade da federação, dos clubes, da mídia, querer falar de futebol, de volta do futebol,
nesse momento, porque é um momento que a gente não tinha que pensar nisso. A gente tem outras milhões de coisas para pensar no meio de uma pandemia, no alto de uma pandemia. Ontem eu vi uma matéria que o Brasil, em julho, ele já tá certo, praticamente certo, assim, pelas previsões, que em julho o Brasil passa os Estados Unidos em número de mortes, vai se tornar o primeiro. E a gente está vendo que está nessa ida desembestada aí, né? Então, eu vejo como uma grande responsabilidade, seja o clube que for, né? Mas aqui os clubes grandes, eles ainda estão falando de melhorias, mas eu acho que eles não tinham que estar pensando nisso. Eu acho que com o nível que a gente está, uma pandemia mundial, do jeito que foi, quando a gente falava lá atrás em aprendizado, eu acho que isso vale para os clubes também. Eu não estou vendo a galera aprender com isso. Essa galera que realmente tem tipo, pô, era para hospital de campanha, criou um hospital de campanha no Pacaembu lá tal. Pô, era para os clubes estarem muito mais ativos, mas muito mais, eu acho. Eu vejo dessa forma. E deixar o futebol de lado mesmo e agora tá falando outra pauta, sabe? Era para tá abraçando outra ideia, né? E nem falar de volta do futebol. E aí entra mais um ponto, que é o quê? Que voltasse o futebol e que a gente pudesse já começar a trocar essa ideia. O Corinthians é um time grande, campeão mundial. O Palmeiras, time grande, não tem mundial, mas é um time grande. O São Paulo, né? O Santos, o Flamengo, o Cruzeiro. Esses times, eles vão ter recursos para conseguir segurar a bronca de alguma forma. Embora o futebol não envolva só 11 contra 11. Tem a comissão técnica, tem o porteiro do estádio, tem o motorista, tem o massagista, tem o roupeiro. Então é muita gente, né? E agora, pensando nessa dimensão, joga isso, porque quando a gente fala em volta do futebol, não vai voltar só a Série A. Vai voltar a Série B, vai voltar a Série C, vai voltar a Série D. E o time da Série D, tá ligado? E não precisa ir muito longe. O líder do Campeonato Paulista, quando parou, que é o Santo André, o time da minha cidade, pô, o Santo André, imagina o Santo André tendo que voltar ao futebol nos dias de hoje, né? Que recurso que o Santo André teria para segurar essa bronca? Né? Eu acho uma baita responsabilidade, assim, mas é muita irresponsabilidade da galera trocar essa ideia ainda, né? Eu vejo com esses olhos mesmo. Eu acho que o futebol não era nem para estar nesse âmbito aí de vai voltar, quando vai voltar. A mídia mesmo, eu acho que não deveria. Ela deveria já jogar, fazer mais ou menos a linha do Casagrande, né? Quando começarem a pautar isso, ter um Casagrande para falar, cara, não, mano, vamos mudar de ideia que isso aí não é agora, né? Eu vejo por esse lado aí. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... você está recebendo uma provocação aqui. Manda. Se o Campeonato Paulista voltar, o Corinthians cai para a Série B do Paulistão? Nunca. Entrando no papo futebol, a galera já alopra, né? Mas o Santo André é campeão. Mas se voltar o Santo André... É campeão. Não, mas é gostoso isso, que a gente sai desse clima, vamos falar um pouco de futebol, de Covid, isso é muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui, ainda falando da cidade de Santo André, onde nós dois vivemos, Bruno José Daniel virou hospital, no Grande Pedro, abraço Pedrão, saudade irmão, hospital de campanha desde março. Como o Santo André pode voltar a pensar a treinar? Não dá para pensar, né? Não dá para pensar. Eu vejo que o Santo André é um time que, embora seja um time de tradição para a gente aqui do ABC, de São Paulo mesmo, né? Santo André já ganhou a Copa do Brasil, o time já ganhou um título nacional do Flamengo, inclusive no Maracanã. O Santo André ele não tem esse recurso, né? E aí entra um assunto que o próprio, agora me perdoem, se foi o presidente ou se foi algum diretor do Santo André, eu acredito que tenha sido o presidente, que ele estava pautando de querer voltar ao campeonato, né? Uhum. Outra ideia, o Santo André e outros times pequenos, vamos dizer assim, quando eles fazem contrato com o jogador,
Eles não são tipo o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, que tem um time ali, uma base, e às vezes um jogador vai embora. Não. Tipo assim, eles fazem um contrato para fazer um time para ganhar o Campeonato Paulista, e quando acaba o Campeonato Paulista, todo mundo vai embora. Né? E tem gente desempregada já no Santo André. Tem gente já desempregada no Santo André. Exatamente, porque o contrato bateu no final do Paulista. O Paulista acaba, acho que em maio, né? Se eu não estou enganado, é maio, junho, que acaba finalzinho o campeonato. De abril, né? Abril, finalzinho de abril. Então, o contrato dos caras já tá ali. É para jogar o Campeonato Paulista. E aí acaba o contrato desses caras. Como é que esses caras vão voltar? O próprio Santo André, vamos usar de exemplo, porque é um time que estava dando show no Campeonato Paulista, né? Terminou líder, né? Um time que estava ganhando de todo mundo. E aí os caras voltam e perdem mais da metade do elenco. É justo isso também, pensando pelo lado do futebol, né? Eu acho totalmente injusto, né? Eu acho que essa pauta deveria ser para depois e deveria ter alguma outra vamos dizer assim, alguma lei, alguma cláusula aí alterada para que eles possam, tipo, manter o elenco, pelo menos, né? Só que a gente sabe, empresário, ele não tá nem aí. Às vezes, muitos jogadores... O cara já tava fechado com o time lá, o cara tá arrebentando no Campeonato Paulista. O cara já tá fechado com o Palmeiras. O empresário, ele vai cagar pro Santo André. Vamos colocar a palavra certa. Ele vai, vou jogar Palmeiras. Palmeiras tá com a bola da vez de dinheiro, né? O Palmeiras, o Flamengo, né? Vamos lá. Essa eu vou mandar pro Gabriel. O Gabriel é uma pessoa muito otimista. Como vocês veem o mundo após pandemia? Como você vê, Gabriel? Olha, hoje é um cenário difícil de traçar, né? Volta à normalidade é um cenário muito difícil, né? Há linhas que colocam que o vírus, o Covid, né, pode virar algo até endêmico nos países, né? Em vários países do mundo, virar algo que vai e volta e se mantém, né? Então, assim, uma questão sobre o vírus é que ele está diretamente relacionado com o modo de produção capitalista, né? Com a forma que o capitalismo se apropria da natureza e destrói, né, os meios naturais, né, a forma de produção e consumo de alimentos, né? E produziu esses vírus que são vírus que estão aí há anos, né? Então, várias epidemias, não é só do Covid, né? Tem outras, SARS, MERS, gripe aviária, suína, enfim, que vêm e voltam, e, assim, a gente não tem como traçar o que vai acontecer de imediato, né? Até porque em muitos países do mundo ainda está em ascensão, a pandemia do Covid ainda está em ascensão, Brasil, Estados Unidos, outros países da América Latina, Peru, México, enfim, né? E esse é um surto, né? É um surto, pode ser que venha cair, né, por alguns meses e depois volte, né? Enfim, eu não consigo traçar um panorama como vai ser o mundo pós-Covid, é difícil. O companheiro fez uma pergunta complicada. Difícil, né? Para você, Thiago, essa. Como é a relação da Gaviões com a democracia corintiana? A gente já falou um pouco sobre isso, mas é legal para você elucidar bem esse tema. Tanto com a Gaviões, as outras torcidas, o que é o CDC, o que são as torcidas organizadas do Corinthians? Faça esse paralelo aí, Thiago, mais uma vez. Então, é uma dúvida mesmo, né, que é constante, a gente ouve bastante isso, né? A Gaviões da Fiel o Gaviões da Fiel é uma torcida organizada de arquibancada. É a torcida que se juntou, né, em 1969, contra também a democracia que havia do Vadir Elu no Corinthians, né, que era outro presidente lá, que nem precisa, depois a gente pode até entrar um dia nesse debate. Mas o Gaviões da Fiel, ele é uma torcida que já envolve mais a questão do clube mesmo, né? Tipo, a torcida do time, que vai para arquibancada, que são músicas, que protestam pelo clube, aquela coisa mais... A gente já é um coletivo
Já não é aquela coisa que a gente vai para arquibancada, tipo, fazer o mesmo auê que o Gaviões. A gente já é uma coisa mais para pautar a política, mostrar, linkar, fazer os projetos sociais e tudo. Não que o Gaviões não faça, né? A torcida organizada tem muito papel social aí, incrível, por sinal, né? O Gaviões tá fazendo. Tá ajudando aí a doação de alimentos e tudo mais, né? Agora na Covid. Mas a galera tem essa confusão. Não, o coletivo é um coletivo que a gente vai participar de atos, a gente vai tentar levar a política para a galera, vai tentar fazer o trabalho de base, né? E o Gaviões é a torcida organizada do Corinthians, né? A maior torcida, acho que da América Latina, se eu não estou enganado. Né? Então tem uma diferença, mas a relação entre ambos é uma relação de boa, né? Tem membros que são de torcida organizada e tudo mais. E, Thiago, e rola, por exemplo, rola fazer uma discussão, chegar na Gaviões, e fazer uma discussão, vamos conversar um pouco sobre política aqui, tipo, uma ação mais na linha do CDC, como que é essa interação? Então, é um pouco difícil falar disso, porque assim, o Gaviões, ele tem 80 mil torcedores, mais de 80 mil, pô, tô viajando aqui, o Gaviões está com 120 mil, acho, torcedores. E você falar com 120 mil pessoas é um negócio meio complicado, né? Mas assim, hoje o Gaviões, desde. Eu posso estar falando bosta aqui, mas é desde o ano passado, eu acho que é 2019, 2018, que começou a trabalhar o acervo do Gaviões da Fiel. Até tem a página do acervo no Instagram, é bem bacana. E o acervo mostra muito essa questão histórica, né, do Gaviões, para mostrar para o torcedor da onde veio o Gaviões, porque às vezes o cara entra na torcida, tal, não sabe, então é bem bacana. E a gente acaba participando do acervo, né? O Corinthians hoje também tem o NECO, que é bem bacana, que é o Núcleo de Estudos do Corinthians também, para levar essas questões adiante, né? Então, o Gaviões, ele está tentando trabalhar isso, eu vejo, mas eu acho que teria que ser alguém mais voltado do Gaviões mesmo para poder responder, né, essa questão. Mas agora, se pegar a questão histórica, pô, o Gaviões é resistência total, né? É uma torcida de resistência mesmo, né? Uma questão aqui que a Denise levantou para todos, que ela fala o seguinte, que parece que esses atos de rua foram torcidas e o próprio povo que saiu à frente. E os partidos políticos parece que estão numa inércia, ainda não tomaram as ruas. Apesar que nos últimos atos, no último ato, estava lá o PSOL, tinha outras bandeiras que eu vi de partido. Como vocês veem isso? Você concorda com esse posicionamento delas? Vocês acham que não? Você, Gabriel, começando pelo Gabriel, e depois passa para o Thiago. O que você acha, Gabriel? Você acha que os partidos estão numa inércia ou já se posicionaram, já estão tomando as ruas também, junto com as organizadas, com as antifaz, né, torcidas organizadas? Muitos partidos estão na inércia, sim. Muitos partidos eles se mantêm esperando, aguardando uma normalidade institucional, né? Aguardando o jogo democrático padrão, né? De eleições, 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, enfim. Acho que há uma inércia, sim, tanto que muitos até vão, mas não convocam de fato ato, não mobilizam, né? Tem condições, mas não mobilizam de fato, né? Mas é preciso denunciar isso, né? Preciso, óbvio, né? Denunciar chamando, né? Todos esses partidos que estão achando que dá para manter uma situação de normalidade institucional, né, aguardar o mesmo velho jogo eleitoral, né, achando que dá para derrotar, aguardar para derrotar o bolsonarismo em 2020, né, em eleições agora, né, que já estão questionadas se vão acontecer, né, isso está em discussão, pode ser que seja adiado, é bem provável, né, e 2022, né? Então, esse governo genocida que está aí
né, colocando diariamente ataques aos direitos democráticos, ataques aos direitos dos trabalhadores, duramente conquistados, né, continuando, a cada dia que ele continua, é um dia mais de destruição a tudo que conquistamos e, enfim, ameaças constantes, né, então, por isso mobilizar desde já, né, e acho que sim, tem setores que estão achando que é para esperar a normalidade institucional, né, e não estão mobilizando, mas muitos partidos estão presentes, compondo os atos, indo com suas bandeiras, com suas faixas, enfim. O PSOL está lá, né, enfim, outros da esquerda, socialista, o PSTU, o PCB, enfim. Você já conhece. E você, Thiago, o que você acha? Eu penso assim também, eu acho que a galera, talvez, é lógico, a gente não pode responder pelo partido, né, porque não sei ao certo qual que é o posicionamento total deles, mas eu acredito que tá rolando esse lance de tipo assim, vamos ver como é que vai ser, né? Porque a gente está vendo alguns parlamentares lá no meio dos atos, né? Acho que foi o Glauber, a Sâmia, que estavam nos atos aí, né? O próprio Guilherme Boulos, né? Então tem essa questão de às vezes estar meio que tipo esperando o negócio engatilhar, né? Mas voltando no que eu já tinha comentado antes, eu acho interessante, eu acho importante que levantem-se sim as bandeiras, né? Que tipo assim, os partidos, seja o que for ali de esquerda ali junto com a gente, levante sua bandeira no ato, né? Chega junto, vamos começar a chegar junto, vamos começar a unir, porque eu acho que é isso que vai derrubar o fascismo, né? Se a gente ficar esperando muito também, aí eu acho que o negócio vai por água abaixo. Eu acho que está na hora da galera chegar junto mesmo, levantar a bandeira, começar a juntar os movimentos, não se separar, ficar todo mundo ali aglomerado, no aglomerado, lógico, né? No Largo da Batata, pô, vamos lotar a porra do Largo da Batata. Na Paulista, vamos tomar Paulista, sabe? E deixar que o movimento venha numa crescente, né? Fazer com que o movimento venha numa crescente para que todos os partidos aí maiores e tudo mais comecem a abraçar a ideia, né? Legal, pessoal. Vamos finalizando. Quer dar um salve, Dora? Dá? Ou ela dá um salve, ou ela... Que é isso? Fala um oi aí pro pessoal. Oi. E aí? Estou te respondendo aí. Beleza, legal. Então, vamos finalizando, Thiago. Você falou que está com uma proposta nova aí de fazer um podcast. Esquerdo Web chamou, vamos colar junto com vocês para participar, vai ser uma honra. Queria divulgar um pouco desse podcast aí para finalizar, para fechar esse papo. Legal, bacana. Então, é um novo projeto aí do CDC, né? A gente está elaborando um podcast. Acredito eu que essa semana o primeiro episódio já vai ao ar, né? No Spotify, Deezer, iTunes, as plataformas aí digitais, né? Chama Democracia em Campo. Vale bem a pena, no qual eu apresento, tenho uma galera lá junto do CDC junto comigo, né? E sim, a gente recebe convidados e é uma honra poder receber convidados assim, à altura, pessoas que conversem bem com a gente, né? Antes de me despedir, queria falar um assunto bem rápido, bem breve, mas eu queria dedicar essa live aqui para uma pessoa que é o Gabrielzinho, que essa semana infelizmente nos deixou, né? Um menino jovem, promissor pra caramba na luta aí da esquerda, né? Um cara que, pô, a gente vê que hoje eu aposto muito ainda na juventude, sabe? E ele é daqueles caras porreta, ele era dos caras, ele não era, porque as ideias dele vão ficar aí, permanecer junto com a gente, pra gente levar isso adiante e fazer o que o Gabrielzinho faria se ele tivesse aqui com a gente, né? Então eu não tô dizendo só pelo Thiago, mas pelo CDC. A gente sentiu muito
a perda dele. E pode ter certeza que a gente vai representá-lo muito bem nas lutas, em qualquer ato que for, democrático, na luta aí contra o fascismo, a gente vai estar sempre junto com o Gabrielzinho no coração aí. Pra gente do pessoal também ficou esse sentimento de perda de um jovem promissor. Você tem toda a razão, está dedicado e vamos manter a luta, Gabriel presente. Total. Quer dar suas falas final, Gabriel? Sim, quero. Obrigado, Thiago, foi uma honra recebê-lo em nome do SOB, né? E assim, foi um papo, acho que incrível, trouxe muitos esclarecimentos e palavras fortes, e também queria reforçar Gabriel presente, né, um grande companheiro que cai, né, e bem, acho que é isso, né, como costumo terminar nossos episódios do podcast, enfim, fazer um chamado para que acompanhem os próximos episódios, sigam lá a página nas redes sociais, Facebook, Instagram, etc., né, um espaço aberto a todos os companheiros. E, enfim, terão próximas lives em breve com episódios com companheiros valorosos, né? Galera, eu queria muito agradecer, Thiago, meu irmão, muito obrigado aí pela disponibilidade. Falei na hora, meio em cima você topou, já entrou de cabeça com a gente no projeto, em organizar, fazer um negócio legal. E eu acho que o resultado foi bom. A galera tá elogiando bastante. Queria agradecer muito todo mundo que tá vendo. Os amigos que a gente vê sempre mandando mensagem. Pedro, saudade. Pedrão sempre junto. Fala aí, Thiago. Eu queria também... Nossa, foi até um erro meu, me desculpa. Eu falei do Gabrielzinho e acabei esquecendo disso. Eu quero agradecer muito vocês dois também pela oportunidade de estar dando voz aqui para o CDC, né? Espero ter conseguido explicar um pouco, mostrar um pouco do nosso trabalho, que a gente faz, né? O pensamento do coletivo em relação às lutas aí e tudo mais, né? E agradecer também o pessoal que está acompanhando, muita gente aí do CDC, muitos amigos, o Pedro mesmo, né? Tá sempre junto na luta, o Kleber, a Célia, a tia Ira. Agradecer a galera aí. E, meu, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E quando precisar, não tem essa não. A gente dá os pulos aí, a gente vê o que pode fazer, na medida do possível a gente tá junto. Beleza. Então continue aí, seguindo o nosso canal. Todo sábado no nosso YouTube tem episódio novo do podcast. Vocês podem ouvir também pelo Spotify. E nossas páginas sempre trazem bastante informação. Estamos trazendo bastante live interessante. Gabriel sempre trazendo muito texto legal lá dentro do Esquerdo Web. Acompanhem nós, estamos juntos na luta. E força para todos. E até domingo, nas ruas. Infelizmente, nós temos que estar lá, até domingo nas ruas. Falou, companheiros. Uma boa noite a todos. Boa noite! Boa noite. Falou.